Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a segunda aula minha, né, de Direito Penal 4. Haja vista que foi só na semana passada, ou na segunda passada, foi a primeira em razão da formalização do contrato. E aí, para quem não assistiu o vídeo passado, eu, junto com a professora Ana Paula, assumi a matéria de Direito Penal 4 de vocês. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós tratamos do crime do artigo 267 e do artigo 268. E ficamos agora para tratar do delito de omissão de notificação de doença de notificação compulsória. E como é que funciona? Qual que seria a estrutura ou a estrutura típica desse delito? O crime de omissão de doença de notificação compulsória é um crime próprio e, além disso, consiste numa lei penal em branco. Eu já mencionei a vocês que acho que a designação mais correta é lei penal em branco ao invés de norma penal em branco. Porque a lei, e aqui notadamente a incriminadora, é a junção do preceito primário mais o preceito secundário. E a lei pode ser em branco. Mas, por quê? Porque ela demanda uma norma de complementação. A norma é o comando que se obtém a contrário senso do preceito primário da lei penal. Então, vamos pensar, para tornar isso mais claro, vamos pensar no artigo 269, na estrutura típica dele. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. A pena para esse delito é de 6 meses a 2 anos. Se eu estou impondo uma pena de 6 meses a 2 anos ao médico que deixa de notificar doença de notificação compulsória, é porque eu estou, ou porque o comando que está por detrás disso é: médico, notifique à autoridade pública as doenças cuja notificação for compulsória. Então, a norma, que é o comando de ação e inação, está por detrás da lei penal. E só é compreendida na medida em que você lê o preceito primário junto com o secundário. Matar alguém, 6 a 20 anos. Então, o que eu quero com isso é: não mate. A lei penal é em branco, porque ela não traz uma definição clara e precisa de todos os elementos da sua estrutura típica. Ela precisa da norma de complementação para que você compreenda qual é o real conteúdo da conduta proibida. Ora, mas a norma não pode ser em branco. Por quê? Porque a norma é o sentido que se obtém a partir da lei já unida à norma de complementação. Então, veja, vamos nos centrar no 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. E aí vocês vão se perguntar: quais doenças são de notificação compulsória? Se você olhar o artigo 269, você vai ver que ele não tem parágrafos, que ele não tem incisos, que ele não tem alíneas, ele não tem nada. Então você não consegue saber, simplesmente lendo 269, o que é ou quais são as doenças de notificação compulsória. E isso é proposital. Daí o ponto mais interessante da lei penal em branco. A lei ordinária ou complementar federal propositadamente deixa um espaço em branco e delega para uma outra norma a finalidade ou a função de complementá-la. Ao invés de você colocar aqui, parágrafo 1º, são doenças de notificação compulsória, 2 pontos, e vir enumerando essas doenças, o Código Penal nos remete a uma portaria do gabinete do ministro da Saúde. E esse gabinete do ministro da Saúde vai descrever quais são as doenças de notificação compulsória. Isso é interessante por quê? Porque esse conhecimento, essa indicação de quais são as doenças de notificação compulsória,
exigem um conhecimento técnico específico que o legislador normalmente não tem. É um corpo de técnicos e de médicos que, avaliando a necessidade, ou avaliando a necessidade da política de saúde pública daquele momento, é que vai nos dizer, ou que vai nos informar se a doença deve ou não ser de notificação compulsória. E isso muda da noite para o dia. Lhes dou um exemplo. Antes da pandemia do Covid-19, nós vivemos uma pandemia em 2009, se não me falha a memória, obviamente muito menos grave do que essa, que foi a da gripe, não sei qual gripe, se foi aviária ou suína, acho que gripe suína, e o foco, o início dela foi no México. Eu me lembro disso, que essa doença ou essa gripe era de notificação compulsória, ou seja, o médico que tomasse conhecimento dela deveria comunicar ao Ministério da Saúde. Num certo momento, o Ministério da Saúde disse: olha, não é mais uma doença de notificação compulsória. E eu me lembro do então ministro da Saúde em entrevista explicando por quê. Falou o seguinte: não é mais possível controlar a entrada do vírus no território nacional, então eu vou gastar os esforços não mais na tentativa de impedir a entrada daquele vírus ou de controlar aquela disseminação daquele elemento patogênico, mas eu vou gastar esforços no sentido de curar os doentes. Naquela época já havia, ou pelo menos já havia uma indicação de um remédio, de um antiviral que tinha relativa eficiência em relação àquele vírus, algo que hoje, infelizmente, nós não temos. Mas, enfim, quem que é capaz de fazer essa avaliação? Se é politicamente conveniente, politicamente, e o político aqui é política de saúde pública, tá? Não diz respeito a questões políticas outras. Se é politicamente conveniente conhecer o número de casos ou não. É só os técnicos do Ministério da Saúde. É eles que vão nos indicar, ou que pelo menos devem nos indicar, quais seriam as doenças que o Ministério tem de conhecer para melhor formular as políticas, ou para melhor formular a política de saúde pública. Muito provavelmente daqui a 2 anos, quando chegarmos à vacina do coronavírus, espero que seja o mais rápido possível, e essa virose não passar de uma virose comum como qualquer outra e que não causa maior problema, e tomara cheguemos isso o mais rápido possível, a Covid-19 vai deixar de ser, muito provavelmente, uma doença de notificação compulsória. Hoje, o Ministério da Saúde entende conveniente conhecer o número de casos ou conhecer a incidência dessa doença dentro de uma determinada comunidade, por razões óbvias. Se você tem uma propagação muito significativa da doença, eu tenho de fechar atividades ou restringir atividades. Se por acaso essa disseminação diminui, eu posso afrouxar um pouco as regras de controle. Enfim, são políticas ou são decisões que o gestor só pode tomar se ele conhecer quais são ou qual a incidência daquela doença. E essas questões mudam rápido. Imagine que em novembro o vírus aparece pela primeira vez na China. Veja, em março nós já estávamos entrando para dentro de casa no Brasil. Imagine que os casos chegam na Itália ou chegam na Europa. Você já imagina que o Brasil vai sofrer com esta pandemia, até você mandar um projeto de lei. Discutir se é conveniente ou não, pessoas que não têm conhecimento técnico para essa avaliação. Eles vão discutir se é conveniente ou não incluir a Covid-19 dentre as doenças de notificação compulsória. Até esse projeto de lei passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, ser aprovado ou vetado pelo presidente, se vetado, o veto derrubado pelo Congresso Nacional ou mantido, olha, a pandemia já passou. Então, esse é o motivo do 269
delegar à portaria, que é uma normativa decidida de forma muito mais rápida, a descrição de quais são as doenças de notificação compulsória. Mas esse tipo penal, essa lei penal em branco, ainda tem uma particularidade bastante interessante. Ela é o que nós chamamos de lei penal em branco de remissão sucessiva. Vocês vão dizer, que diabos é isso? Né? A lei penal em branco de remissão sucessiva se dá pelo seguinte: entre a lei penal e a norma de complementação última, no caso, a portaria do ministro da Saúde, há uma norma intermediária. Explico. Essa lei penal, ou esta lei penal em branco 269, ela delega, ou ela nos remete à lei 6259 de 75, dando a impressão de que ela seria uma lei penal em branco homogênea. Vocês já sabem que a lei penal em branco homogênea é complementada por uma norma ou por uma lei também federal, e a heterogênea por uma norma de natureza distinta, que uma lei ordinária complementar federal. Bom, essa lei 6259, por sua vez, ela nos reenvia a regulamentação do Ministério da Saúde, e é a portaria a que eu me remeti. E, além disso, olha que interessante, ao Regulamento Sanitário Internacional. Ora, aí nós levamos a um questionamento. Um documento internacional pode integrar ou pode ser uma norma de complementação de lei penal em branco? Ora, a resposta mais fácil para isso é, olha, se ratificado e integrado no ordenamento jurídico interno, pode. E eu até concordo com isso. Mas isso nos leva a um outro questionamento. Um tipo penal estabelecido em tratado pode ser fonte primária de direito penal? Uma coisa, veja bem, uma coisa é você dizer, o tratado pode ser norma de complementação de lei penal em branco, o que eu particularmente não vejo problema. Mas isso nos chama a atenção para um outro problema. O tratado pode ser fonte primária de lei penal em branco, ou perdão, primária de direito penal. Ela pode estabelecer uma conduta proibida e cominar uma pena. Veja, antes da lei interna de tortura, que define o que é tortura, nós tínhamos um crime que era tortura contra criança ou adolescente. Estava no artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá havia a seguinte questão, o tipo penal era mais ou menos o seguinte: cometer tortura contra criança ou adolescente. Eu tenho um sujeito passivo específico, e lá você tinha somente a palavra tortura, mas sem descrever ou sem efetivamente dizer o que nós devemos entender ou o que devíamos entender por tortura. Ora, o ministro Celso de Mello, para poder dizer o que efetivamente se entendia por tortura, ele se remeteu a um documento internacional à época que acabava definindo o que devíamos entender ou o que devíamos entender por tortura. E essa foi a grande discussão, e essa foi o grande debate no Supremo Tribunal Federal. Permita-me ler um trecho para vocês. O habeas corpus, essa questão chegou ao Supremo por meio de um habeas corpus, que pretendia trancar uma acusação da prática do crime de tortura, então previsto no artigo 233 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumentou-se que o tipo violava o princípio da legalidade na medida em que não descrevia uma conduta proibida de forma taxativa. Vejamos o tipo penal: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura. Mas não falava o que era tortura.
O grande problema é que o direito interno não tinha, à época, uma definição do que devíamos entender por tortura. Ela só aparece na Lei 9455 de 1997. O relator, ministro Sidney Sanches, adotando tese defensiva, entendeu que o artigo 233 era inconstitucional, por violar o princípio da taxatividade. Determinou, portanto, o trancamento da ação penal. O Celso de Mello, que acabou sendo relator para o acordo, ou seja, ele instaurou a divergência e a tese levantada por ele acabou sendo vitoriosa, ele disse o seguinte, que não via inconstitucionalidade no artigo 233. Afirmou que o elemento do tipo penal permite com clareza qualificar a conduta. O ministro Celso de Mello ainda argumenta que a circunstância de o Estatuto do Adolescente não haver discriminado objetivamente os meios de execução dessa modalidade criminosa não significa que deixou de tipificar o crime de tortura. E, para dizer o que era tortura, ele se remeteu ao tratado. Então aí vem a questão. O tratado pode inspirar a definição ou pode descrever trechos de mesmo que em parte, uma conduta proibida? Ora, esse é um debate que está borbulhando e para o qual eu não tenho resposta, e ninguém tem resposta pronta e acabada. O que eu posso lhes dizer é, me parece que, enquanto norma de complementação de lei penal em branco, não há problema de não há problema de considerarmos o documento internacional. Enquanto norma primária, enquanto uma definição primária de conduta proibida, eu tenho minhas ressalvas para entender o tratado como um documento hábil a descrever o que é crime e descrever o que é pena. Bom, visto isso, nós vamos pensar, olha, o 269 está entendido, Tarcísio. E o 270? Do que trata o artigo 270 do Código ou do Código Penal? O 270 ele traz a seguinte descrição típica. O crime, ou consiste no crime de envenenamento de água potável. O crime de envenenamento de água potável tem um problema, na verdade é um problema normativo, um elemento normativo muito interessante. Olha só, o tipo é assim descrito: envenenar água potável de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. A primeira coisa a gente saber é nos centrar no verbo. Envenenar. O que é isso? Envenenar é acrescer um veneno. Tá bom? É acrescer um veneno, não tem dúvidas nenhuma disso, a uma substância, ou a uma água potável, a uma substância alimentícia ou medicinal. Perfeito. Mas o que é veneno? Esse é o grande problema e a grande discussão. E o problema, o elemento veneno, não é um problema só no crime de água ou de envenenamento de água potável. Lembro vocês que uma das qualificadoras do crime de homicídio é a utilização de veneno. Mas o que vem a ser o veneno? Essa discussão ela é travada, e vocês vão encontrar isso lá no Código Penal de 1890, que é o primeiro Código Penal republicano que nós temos. E lá, no seu então artigo 296, parágrafo único do Código Penal republicano, vem dizendo: veneno é toda substância mineral ou orgânica que, ingerida no organismo ou aplicada no seu exterior, sendo absorvida, determina a morte, põe em perigo a vida ou altere profundamente a saúde. Se vocês forem olhar essa definição, vocês vão dizer, perfeito, Tarcísio, é esta a definição que temos de veneno.
Mas vocês sabem que penalista é uma figura muito afeta e muito ligada ao detalhe da descrição da conduta proibida. Porque o diabo mora nos detalhes. E eu diria que Deus também. Porque o detalhe pode servir para incriminar um culpado ou até para absolver também um culpado. E o detalhe aqui consiste no seguinte: se você adota a definição de veneno do Código de 1890, você vai dizer que vidro moído não é veneno. E por quê? Porque o vidro moído não pode ser absorvido pelo organismo. Substância corrosiva não seria veneno. Ora, então essa definição do Código de 1890 me parece imperfeita. Eu acho que seria muito mais interessante se a gente pensasse em veneno da seguinte maneira: como uma substância orgânica ou inorgânica que provoca uma intoxicação no organismo, seja seu efeito imediato ou não. Então, a substância orgânica ou inorgânica que cause intoxicação. É verdade que isso ainda nos leva a uma pequena ou a uma questão também importante, né? Tem substâncias, ou a substância não é veneno de per si, né? Ou pelo menos há substâncias que não são veneno. Algumas substâncias são remédios e o fato de ser remédio e veneno não, essa alteração dessa condição não é pela natureza da substância, mas pela concentração que ela é utilizada. O mesmo remédio que você toma quando está com um problema X ou Y de saúde, se você quadruplica a dose, quintuplica a dose, você vai transformar aquela substância medicinal em um veneno. Então, é importante perceber isso aqui, a definição que acabei de dar, que não é a minha definição, é a definição do Mirabeck, vem dizendo o seguinte: olha, é uma substância orgânica e inorgânica. Eu acrescentaria que, pela sua natureza e ou quantidade, eu acho que aí eu teria uma definição mais própria de veneno. Era uma substância orgânica ou inorgânica que, por sua natureza e ou quantidade ou concentração, provoque intoxicação no organismo, seja por meio imediato ou não. Essa me parece ser uma definição mais apropriada, uma definição mais completa do que vem a ser, ou do que nós devemos entender por veneno. Além disso, ou além de saber o que é veneno, é importante perceber quais são os objetos, ou quais são os objetos materiais desse tipo penal. Porque o tipo penal, nem todo tipo penal tem objeto material. O objeto material é a coisa sobre a qual recai a coisa sobre a qual recai a ação delitiva. Então, se você for observar lá o tipo, vai dizer água potável. O que é água potável? A água que pode ser entregue ao consumo. Ora, água do mar é água potável? Não. Ou então, se eu enveneno a água do mar, eu posso cometer um crime ambiental, mas eu não cometo o delito do artigo 270 do Código Penal, porque a água do mar não é entregue ou não pode ser entregue ao consumo. O fato de você sujar ou lançar impurezas numa água potável não significa que você está cometendo o crime do 270. É necessário que essas impurezas, repito, pela sua natureza ou concentração, possa causar, pela intoxicação, o dano à saúde humana. Bom, essa água potável é água entregue ao consumo, mas não é a qualquer consumo, tá? É ao consumo humano.
exclusivamente ao consumo humano. Ah, mas e se eu envenenar a água destinada ao gado? Eu posso cometer um crime ambiental. Se eu envenenar a água destinada a um animal, eu posso cometer crueldade contra o animal. Mas eu só cometo 270 se eu enveneno água que possa ser destinada ao consumo humano. Além disso, substância também seria objeto material. Substância alimentícia ou a substância medicinal. Todas elas são ou seriam objetos materiais desse delito. Lembrando que, e aí é fundamental lembrar, que o crime ele vai se consumar, ou que o crime vai se consumar na medida em que eu tenho exposição da saúde pública a risco. Vocês lembrem, por favor, o crime não é, ou não é um delito contra a saúde individual. E é um crime de perigo. Pode ser que você envenene a água potável. Essa água potável ela tem que ser destinada ao uso comum ou particular e ela cause um risco a um grupo ou a um grupo significativo, de pessoas. Imagine, qual que seria a diferença do crime de envenenar a água potável para a tentativa de homicídio? Imagine o seguinte, eu tenho acesso a um filtro de água de uma casa de um indivíduo que reside sozinho. Ou seja, é um solitário convicto e eu querendo matá-lo, eu vou visitá-lo e pego o copo d'água e ele diz, traz uma água para mim, por favor. Eu pego a água potável, pego arsênio, jogo no copo d'água e entrego para ele. Isso é crime de envenenamento de água potável? Não. Isso é crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. O envenenamento de água potável coloca a substância ou veneno na água destinada ao consumo público ou particular e com isso eu exponho a perigo a vida não de um, mas a vida de um conjunto de pessoas. Tanto que o crime é um crime, repito, contra a saúde pública e não um crime de periclitação à vida ou à saúde individual, porque senão ele estaria lá em cima, lá nos artigos 130 e diante do Código Penal. Então, repito, o crime não exige que alguém beba água, o crime não exige que alguém efetivamente venha a ter um dano à sua saúde, basta que eu tenha, repito, a exposição a perigo de dano à saúde coletiva. Há uma discussão interessante se o envenenamento provoca, ou se o envenenamento pode provocar uma modificação muito significativa da aparência da água, da cor da água, ou do cheiro da água, de forma a tornar evidente que aquela água está envenenada. Isso seria, ou isso levaria à consumação do crime contra a saúde pública? Eu particularmente acho que não. Se você envenena uma água potável, e aí na hora que você vai colocar, ou vai tirar a água para o consumo, você percebe que a água está com a cor verde, ou seja, evidentemente aquela água tem uma substância que é estranha à sua estrutura. Ou então a água está com um cheiro assim absolutamente insuportável. Parece claro que o fato daquela água estar contaminada, você até não sabe que substância que é, mas o fato daquela água estar contaminada se mostra absolutamente evidente. Então, nesse sentido, acredito que, assim como o crime de moeda falsa, quando a falsidade é absurdamente evidente, o crime de envenenamento de água potável, quando a corrupção
da água, da substância alimentícia ou da substância medicinal se mostrar de forma evidente, eu não teria uma exposição a perigo à saúde pública, porque a um primeiro olhar, qualquer pessoa perceberia que aquela água, ou que aquela substância alimentícia, ou que aquela substância medicinal está corrompida. Bom, com essas considerações, nós temos esses dois tipos penais para o estudo nessa semana. Eu queria sugerir para vocês, e aí eu vou encaminhar para o representante de turma de vocês, e até eu ter acesso ao Moodle para poder. Na verdade, eu tenho acesso ao Moodle, eu não consigo enxergar a sua sala no Moodle. Isso vai se resolver rápido, mas até aí a gente vai resolvendo com os meios que a gente tem e acredito que não vai causar prejuízo para vocês. Eu vou entregar para ele um texto que trata do seguinte, e aí veja, e vou lançar esse questionamento para que vocês pesquisem essa semana. Imaginem que eu sou médico e que hoje, dolosamente, eu deixe de notificar a COVID-19, um paciente que foi diagnosticado com COVID-19. Então eu estou me omitindo de notificar doença de notificação compulsória. Fui preso, estou sendo processado. Ora, preso e estou sendo processado, eu sou surpreendido, com uma modificação da portaria do Ministério da Saúde, que retira a COVID-19 da lista de doença de notificação compulsória. Ora, se retirou a COVID-19 da doença de notificação compulsória, aí eu lhes pergunto, eu posso requerer a extinção da punibilidade pela abolitio criminis? A sucessão da norma de complementação de lei penal em branco leva a abolitio criminis em relação ao cometimento aproveita ou leva a abolitio criminis do autor desta conduta proibida? Ora, então, se perceberam ou se entenderam a dúvida, eu vou passar um texto para vocês sobre conflito de norma de complementação de lei penal em branco no tempo. Assim que eu conseguir o acesso ao Teams e a gente marcar o nosso primeiro encontro sincrônico, essas questões que eu vou passar toda a aula para vocês como um encaminhamento para uma pesquisa maior, nós vamos ter oportunidade de, nas aulas sincrônicas, conversar sobre essas questões. Ou conversar, tirar dúvida de vocês sobre todos os tipos penais que, porventura, nós tratamos e, em especial, conversaremos sobre esses encaminhamentos, que são oportunidades da gente verticalizar o nosso estudo para além do que traz um manual. Porque você sentar em casa, pegar um manual e ler, isso é fácil. O que é interessante, acredito que uma contribuição que nós, professores, podemos fazer nesse momento de pandemia e de afastamento é de sugerir a vocês algum ponto relativo ao programa e à matéria, obviamente, para que vocês possam verticalizar e aprofundar o estudo de vocês. Mas, bom estudo essa semana. Espero que vocês estejam aproveitando as lives nas quartas-feiras. Para mim, está sendo. Ontem foi a minha. Ontem, porque eu estou gravando o vídeo que vocês estão vendo. Segunda, eu estou gravando na quinta-feira. Ontem, quarta, foi um prazer muito grande participar do encontro lá com os professores Carlos, Daniela, Canedo e Ana Paula. Espero que vocês também aproveitem e participem desses encontros, porque é mais uma oportunidade que a gente tem
de verticalizar os nossos estudos e passar alguma orientação para vocês de, de estudo da matéria de Direito Penal 4. Mas boa semana a todos e bons estudos.